Pessoal já voltando aí. Agora a gente tenta novamente. Vai dar, agora vai. Negócio doido. Tô aguardando aí ela entrar. Oi, Michele, como é que tá? Que dia você vem também? Musiquinha pra Fazendo começar, ela tá isso. entrando, conectando. Vou voltar a retomar o que eu tava falando. Eu vou apresentar a Andréia. A Andréia é advogada, especialista em direitos humanos. A gente vai falar dessa questão, porque também os direitos humanos são tão mal, é tão um tema tão mal visto por uma parte da política. Como é que não acha o troço que eu comprei? Já tá online, já tô te Já ouvindo. tô online, tá? Daqui a pouco você aparece. Eu tive Espero que que vir dê. para o celular, porque alguma coisa no laptop não deu. Ah, sim. Só tô esperando ver se aparece a imagem. Só a imagem que não deu. Ai, fechou. Ai, gente, não entendo o que acontece. Gente, vou aproveitar que tem vários amigos assistindo e contar uma história que eu tenho com a nossa convidada de hoje. A gente vai falar de direitos humanos. Essa é uma advogada, assim, que briga pelos direitos das pessoas, literalmente, de verdade, assim, briga mesmo. Que vai, fala e tenta resolver e fazer dar certo. Tá conectando, vamos aguardar um pouquinho, vai dar certo, aquele pensamento positivo, pessoal chegando. Vou falar novamente para quem já estava aí, vou só dar uma repetida, que a Declaração dos Direitos Humanos foi feita pela Organização das Nações Unidas, né, a ONU, em 1948. Foi feita após Segunda Guerra Mundial, com aquela Thaisa estava até comentando aqui com a gente sobre esse tema, que para que as atrocidades que aconteceram durante a Segunda Guerra não acontecessem novamente. Vamos tentar de novo. Vai dar certo. Conectando de novo. Tem que ser via celular mesmo, não tem jeito. Oi, Taylor. Oi, Milene. Casal aí. Tá indo. É, eu tô só te ouvindo. Você tá só me ouvindo. É. Estão te ajudando por aí? É assim, É ver aqui o que porque que dá é. uns bugs assim que a gente nem sabe por quê. Posso tentar tirar? É, eu já adicionei ela, o Michele, só que tá dando, tá conectando, dando que tá conectando. Voltando ao que eu tava falando da Declaração dos Direitos Humanos, na minha dissertação eu acabei utilizando também uma declaração que eu nem tinha tanto conhecimento, feita pós-Revolução Francesa, que era dos direitos da mulher e da cidadã, feita por Olympe de Gouges. E isso mostra, desde muito tempo, uma iniciativa feminina de aderir à assimilação jurídica, política e social que os homens tinham e as mulheres não tinham. Agora vamos aguardar. Vou chamá-la novamente. Vamos torcer, gente, vai dar certo. Poxa, tem várias perguntas polêmicas. Eu acho que isso aí é uma tentativa de derrubar a gente. Tenho perguntas polêmicas. Hoje a gente começa com pergunta polêmica já. Vou falar de uma questão aqui tensa relacionada
ao atual governo, na verdade, relacionado, na verdade, à pandemia, ao coronavírus. Vamos ver se ela entra aí. Oi, pessoal, agradecendo aqui quem está aguardando comigo também, vai dar tudo certo. Às vezes o Instagram dá uns bugs. Ai, obrigada, que eu tô linda. Tá dando que ela não está conseguindo participar, não sei por quê, muito estranho. Não pode participar. Novamente, mesma questão. Vou ver se ela entra por outro. Maria Elisa tá aí. Vê se ela consegue entrar pelo outro perfil dela, o pessoal, para ver se a gente consegue fazer. Agora ela solicitou, vai dar certo. Gente, vou pensar positivo aqui. O roteiro tá aqui na minha frente, as perguntas polêmicas vão acontecer. Ninguém vai nos tirar. Não partiu. É, Thaís, aquele dia aconteceu mesmo, né? Você tá me ouvindo, não tá? Eu tô te ouvindo. Vamos começar por áudio mesmo, daqui a pouco você aparece. Tudo bem. Você tá me ouvindo direitinho? Tô, e acho que todo mundo tá te ouvindo também legal. Vamos lá. Nesta semana aí, nessa terça-feira, foi feito pelo PDT, foi apresentada uma denúncia contra o presidente da República e a sua a crise do coronavírus para o Tribunal Penal Internacional, que é muito conhecido também como Tribunal de Haia. E caiu. Vamos tentar de novo, gente, vai dar certo. O áudio tá bom, não sei o que tá acontecendo, que eu não consegue colocá-la. Tô entrando? Temos uma Você tá convidada me direto vendo? de Brasília e a internet fica fazendo essa graça com a gente. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Acho que eu vou parar aqui de mexer e aí a gente segue só no som. Eu tinha Às quase vezes. conseguido entrar. Então, a outra pessoa que deu o mesmo problema foi o primeiro dia, foi a Thaís, ela tá até aqui online. Ela foi tentando pedir para participar 1000 vezes até um momento que deu certo. Mas teve um momento que ela ficou no som e deu tudo certo também. Mas vamos fazendo, né? Mesmo que não apareça a imagem. Aí, fechou. Ai, gente. Vai dar certo, gente. Tem bastante gente hoje assistindo a gente, que legal. Agradeço muito. Vamos ter uma paciência aí, que o Instagram tá com raiva da gente hoje. Não tá querendo colaborar, mas vai dar certo. Tô aqui com um listão de perguntas polêmicas. Vamos fazer, Alessandra, assim, sem aparecer a imagem, senão vai passando o tempo, eu não estou conseguindo. Mas se você estiver me ouvindo bem, a gente vai adiante. Não é Beleza, o problema que vai atrapalhar, ok? tá, tudo bem. Eu estava comentando dessa primeira questão, que foi a questão que nessa última terça-feira o Tribunal Penal Internacional começou a analisar uma denúncia apresentada pelo PDT contra o presidente da República em relação à conduta dele durante a crise do coronavírus. O Bolsonaro foi acusado de crimes contra a humanidade pelas suas falas contrárias às medidas de isolamento desde o início da pandemia. Saiu. Eu vou continuar, gente, vai dar certo. Oi, Marcelo, que bom que você está aqui. A gente vai falar de um tema polêmico hoje, só que o Instagram está tirando a nossa convidada toda hora. Estamos sendo boicotados, mas vamos torcer para que dê certo.
E Marcelo, boa noite. Estou aguardando aí a tentativa de entrada da minha convidada, que está um pouco problemático, mas vai dar tudo certo. Estava na minha primeira pergunta falando do Tribunal de Haia e a acusação que foi feita contra o presidente da República em relação às medidas que ele aderiu em relação às medidas de isolamento, a forma como ele agiu em relação a isso, desde o início da pandemia. Eu vou tentar ver se é possível com que ela me convide ou que a gente faça alguma coisa aqui para poder tentar solucionar esse problema. É a segunda vez que acontece isso comigo. A Thaisa que está assistindo sabe o aperto que a gente passou. E eu não sei se a internet simplesmente dá que a pessoa não pode ser convidada. Eu não entendo por quê. Aí ela tá aqui de novo. Agora vai dar, gente. Cadê aquele pensamento positivo? Agora está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então tá, porque caiu. Quando você estava no meio da pergunta, desculpa, se você puder repetir. Ah, sim, eu estava falando que o Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de Haia, porque a sede é no Palácio da Paz, na Holanda, começou a analisar nessa terça-feira, não a internet, é o Insta. Começou a analisar nessa terça-feira uma denúncia apresentada pelo PDT contra o presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas de isolamento, a forma como ele foi contrário, suas falas contrárias a essas medidas de isolamento do coronavírus. A gente sabe aqui que o Brasil, dados de hoje, os mais atualizados que eu peguei, que o Brasil tem. Ai, saiu, gente. Vamos tentar de novo. Eu vou ver se ela me chama. Aí vocês continuam aqui comigo. A gente tem um número aqui de mortes atualizado bem grande, na verdade. Bem problemático nesse momento a gente poder. Ela tá tentando entrar comigo aqui. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu vou tentar pelo Insta dela. Só um minutinho, só ela me ouvir que a gente tenta por lá. Eita, apareceu! Finalmente! Pois é, depois de muita luta, Ai, que bom. está certo aqui do lado. Consegui colocar no celular e a gente vai aqui no celular. Perfeito. O celular se apoia em algum lugar e vai que vai, dá tudo certo. É, Eu estava comentando dessa questão da acusação que foi feita contra o Bolsonaro e que o Tribunal de Haia estava começando a analisar nessa terça-feira agora sobre a conduta dele na crise do coronavírus no Brasil e as falas que ele teve contrárias às medidas de isolamento, muitas das vezes. Inclusive indo por aí sem máscara e tudo mais. E aí eu trouxe aqui o número de mortes atualizado, é 40.276, dados de hoje, no Brasil. E casos confirmados, a gente chega a quase 800 mil, é um número bem grande. E aí eu queria que você comentasse sobre esse assunto, sobre essa acusação que de fato foi uma pessoa está falando aqui da violência contra as mulheres, a gente vai falar disso também. Essa já começou a análise dessa denúncia. Eu queria que você comentasse sobre isso. Um tribunal internacional, né? o que ocorre? Desde que começou a situação da pandemia, o presidente Bolsonaro foi na contramão das orientações dadas pela Organização Mundial de Saúde.
Então, no momento que a Organização Mundial da Saúde, ela orientava o isolamento social, o uso de máscara, o uso de gel, de álcool gel, e todos esses cuidados para se evitar a disseminação do coronavírus, o presidente passou a tratar isso de uma forma diferente, aonde ele chegava e falava para a população que isso era apenas uma gripezinha, que não era nada assim com a gravidade que estava se passando, né? Então, o que que ocorre? Isso estimulou a população a estar saindo à rua, pois se o líder, o principal líder, né, do país, ele tem uma posição contrária daquela que está se tentando levar através, na época do Ministério da Saúde, que tinha ministros, que tinha um ministro, né, e que hoje nós estamos aí com um ministro que não é uma pessoa da área da saúde. Então, nessa contramão, começou esse isolamento não ser tão assim observado e as pessoas passarem a viver como se não tivesse acontecendo nada, e estamos aí nesse número grande que você falou de mortes e de contaminações. Então, por conta dessa situação, foi no Tribunal Internacional, foi-se protocolado essa petição, onde ele está sendo acusado por crime contra a humanidade. Porque no Tribunal Internacional Penal, ele analisa os crimes praticados por indivíduo. Tá vendo uma musiquinha, mas a gente tira, vai dar tudo certo. Pode seguir, que tá tudo bem. Ali ele vai ser analisado, né, se tem todos os requisitos para que isso vá à frente, vai ser analisado os crimes contra a humanidade que a pessoa do Jair Bolsonaro estaria praticando por essa postura, né? Tanto é que aqui em Brasília, por várias vezes, foi noticiado a saída dele às ruas, né, andando nas cidades satélites, entrando nas padarias, lanchando, num momento que se falava que as padarias era só para comprar, né, que não podia nem lanchar, nem utilizar os restaurantes. Então, uma postura bem diferente, voltada para quê? Para que não houvesse esse isolamento, porque a atenção estava voltada para a economia e não para a saúde. Então, agora, isso tudo está muito recente, foi protocolado essa denúncia e vai ser analisado e vamos ver como vai caminhar essa situação, porque diante das normas que o Tribunal Internacional segue, então eles vão verificar se ali, né, está realmente tipificado um crime contra a humanidade. Então a gente tem que aguardar, que está tudo muito recente. Fala. Tem uma pessoa perguntando como que ocorre esse tipo de julgamento no Tribunal Internacional. Primeiro, dada entrada a esse documento, né, onde há a denúncia e é levado todas as provas. Aí, nesse primeiro momento, é analisado se estão todos os requisitos presentes para que se dê prosseguimento a isso. E, tendo todos os requisitos presentes, vai ser encaminhado, né, para que seja realmente analisado. Deu uma travadinha, mas eu não torci que vai voltar. Tá ficando tão bom, tão animado. Entrando nos pontos que a gente mais quer ouvir. Normal, com a Thaisa também foi o mesmo esquema, né, Thaisa? Quando começava a ficar mais animado o negócio, o pessoal fazendo pergunta e tal. Oi, voltou? Pode ir, pode, voltou. Tá. Então, o tribunal, ele exerce jurisdição para julgar os crimes de genocídio,
crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agora também crimes de agressões. Então, vai se analisar, como eu já disse antes, se possui os requisitos e aí vai caminhando o processo para o julgamento, né? Então, nós temos que esperar o desenrolar de tudo isso para ver se a coisa caminha. Agora, o mais importante é termos em mente que essa denúncia foi feita no momento em que estamos com um índice muito alto de óbitos e ainda não está sendo dada a devida atenção, né, para essa situação, para todo o sistema, para ver se essa situação é barrada com tantas mortes. Voltando, aliás, dentro desse mesmo assunto, algumas cidades, aliás, nem sei se a maioria, mas várias cidades estão seguindo o mesmo rumo da Europa e voltando e abrindo, sendo que a Europa e outros países já passaram pelaquela curva mais alta, já estão numa certa, já estão descendo e diminuindo o número. Então, assim, a gente sabe que o Brasil ainda está com um número muito grande, alarmante de infectados. Você acredita que esse retorno às atividades e ao presencial, a possíveis aglomerações, é, de uma certa forma, uma violação dos direitos humanos? Olha, o que é os direitos humanos? Os direitos humanos aqui é exatamente o direito à vida, à saúde. São esses direitos que o indivíduo tem, que se procura preservar a sua dignidade. No momento em que existem atitudes que vão contra as orientações dadas pela Organização Mundial de Saúde, que continua afirmando que a prevenção seria o isolamento, né? E continua afirmando que a flexibilização do isolamento ocorre quando a curva já está em declínio, e nós ainda estamos subindo, não chegamos nem no ápice, né? Então, toda a postura que está sendo tomada numa flexibilização com uma curva que está subindo, contraria as orientações, né, da OMS. E o que a gente observa que, nesse sentido, é lógico que se vai tomar atitudes, decisões que estariam colocando em risco mais vidas, expondo a contaminações, isso está afetando, sim, os direitos humanos. Está violando, sim, porque é o direito que aquela pessoa tem de se preservar. Agora, nisso tudo, também tem o aspecto que falta atitudes para isso. Se impõe um isolamento, mas as pessoas que não têm condições, que não têm rendas, como vai fazer esse isolamento? Precisa do isolamento como prevenção, para diminuir os casos de contaminação e de óbitos, mas o governo não está oferecendo condições a essa população mais vulnerável para ficar em casa. O auxílio emergencial, até hoje, muitas pessoas não receberam, porque com o veto do governo em determinados trechos do auxílio, da legislação do auxílio emergencial, votado pelo Congresso, isso está fazendo com que tenha dificuldade de se realizar esses pagamentos. Então, falta a visão e o interesse, né, do governo federal de levar soluções para que se possa continuar esse isolamento. Agora, nós temos que verificar também que o Brasil é um país muito grande e que a realidade de um estado não corresponde, às vezes, à realidade de outro. Nós temos aqui São Paulo, que está com índices altíssimos, e temos o norte. Agora, no sul, de repente, alguns estados vão estar já com o índice declinando, já pode ter passado daquele ápice. Então, ficaria a critério, né, de cada governador, de cada prefeito, analisar a situação do seu estado, da sua cidade, para flexibilizar esse isolamento.
Agora, sendo uma coisa tomada, uma atitude tomada num Brasil como um todo, tão grande, com realidades diferentes, isso aí não está, assim, cuidando do povo, não está cuidando da vida, da saúde do povo. Então, isso não deixa, sem dúvida, de violar os direitos humanos. Só lembrando que a gente está aqui numa live sobre direitos humanos com a advogada Andréia Brito, porque às vezes o pessoal entrou agora só para saber do que a gente está falando, da questão da pandemia. E uma das questões que eu coloquei no card é a mulher e como ela sofre de formas diferentes durante esse processo da pandemia e isolamento social que é difícil para todo mundo. Essa próxima pergunta entra nisso, que durante a pandemia, por questão também do isolamento, teve um aumento muito grande de violência, do índice de violência doméstica. Isso não foi só no Brasil, foi no mundo todo, mas o Brasil acompanhou esse aumento, infelizmente. Daqui a pouco eu comento o que a Rafa está falando aqui pra gente, mas de uma certa forma, eu peguei aqui dados do TJ do Rio e só no Rio de Janeiro teve um aumento de 50% nesse índice de violência doméstica. Isso se dá também não só pelo isolamento, aumento da convivência no isolamento social, mas também pelas pessoas estarem longe de parentes ou amigos que talvez de uma certa forma poderia coibir que isso acontecesse. Boa parte da violência contra a mulher também não se dá só como agressão física, como também moral, psicológica, sexual e várias outras também não principalmente nesse período, não se tornaram denúncias para estarem nesses dados. Por medo, até tanto de sair de casa quanto de denunciar o parceiro ou quem está agindo dessa maneira. Dentro do campo jurídico dos direitos humanos, o que o Estado e o Poder Judiciário podem fazer para tentar uma redução desse número? Você colocou uma situação muito preocupante, né? Que os índices de violência doméstica têm aumentado em todo o mundo e principalmente no Brasil. E interessante que o país onde ocorreu mais casos de violência doméstica no mundo foi a China. E depois foi, em segundo lugar, está o Reino Unido. Então, agora, dentro do Brasil, o Rio de Janeiro está apresentando 50% de aumento da violência doméstica. Essa violência, esse 50%, na realidade, ele não está correspondendo à exata porcentagem de casos de violência. Por quê? Porque existem mulheres que não estão denunciando por diversos motivos. Um deles é o medo até de se contaminar, né, nessa pandemia, porque se faz uma denúncia e tem que sair de casa, o próprio risco, aí se precisar ir para um abrigo, não tiver uma casa de um parente que a acolha, então o risco aumenta e a mulher acaba se sujeitando a permanecer ali e ficar calada. Então, esse quadro, esse índice, por mais que esteja crescendo, primeiro, né, a gente está ciente que não corresponde ao número real. Segundo, o número não justifica, né, esse segundo ponto, que eu vou colocar agora, que o uso de bebida alcoólica aumentou muito. As pessoas isoladas, né, passaram a consumir mais bebida a ponto das distribuidoras de cervejas e tudo não estarem conseguindo cobrir as demandas de solicitações. Então, com isso, o homem que já tem uma tendência agressiva com o uso da bebida, estando ali 24 horas, os 7 dias da semana com a mulher, acaba se tornando violento e agredindo, o que não justifica, né? Quero deixar bem claro que o uso da bebida não justifica, mas é um dos motivos que estamos verificando o aumento muito grande. E com isso, quais as dificuldades que estamos encontrando? Primeiro é a situação de aonde colocar essa mulher que chega a denunciar, porque ela tem que ser acolhida.
e os acolhimentos nem sempre estão abertos por conta da pandemia. Então, primeira situação é ter esses acolhimentos funcionando, esses acolhimentos tomando todas as cautelas que precisam de higienização, mas estando ali disponíveis para atender as mulheres. O segundo preocupação, no momento que a violência está aumentando, essa mulher está ali dentro de casa com o seu agressor. Como ela vai denunciar? Ela vai denunciar por um celular? Ela vai denunciar de que forma? Que às vezes ela, realizando a denúncia, ele está vendo, está ali perto. Então, o que a gente tem falado muito é que todos aqueles que souberem e presenciarem, escutarem, né? Porque presenciar é difícil. Casos de violência doméstica no seu condomínio, no seu prédio, assim, na sua rua, que ajude denunciando, porque aquela mulher nem sempre tem condições de fazer isso. E outra preocupação, que não são todos os estados que possuem, é um canal direto de denúncia, onde a mulher, usando simplesmente um aparelho celular, possa, ou por WhatsApp, adicionar o número e pedir socorro, ou por uma ligação. Então, aqui em Brasília tem um número de denúncias que elas simplesmente ligam, e aí, no momento em que é registrado aquele número, as pessoas envolvidas, autoridades, vão identificam aonde aquela mulher mora e vão até aquele local para verificar as condições reais, né? Então, as providências nesse sentido é que a mulher não se cale, mas para isso tem que ter o apoio do Estado, abrindo esses abrigos, não fechando por conta da pandemia e deixando todo o quadro de psicólogas que sempre estão ali nas delegacias da mulher para dar esse suporte presentes, né? Porque a delegacia, ela está funcionando para determinados casos. E o caso da violência doméstica é um dos casos que ela recebe a denúncia em época de pandemia. Mas, para isso também, a mulher tem que ter coragem de depois ter o suporte emocional, receber esse suporte. E, por conta da pandemia, esse quadro de psicólogos que dão esse suporte não estão também atuando. Então, fica muito difícil isso. Agora, o que se recomenda é que realmente as denúncias sejam feitas e que haja, assim, uma movimentação nas redes sociais de estímulo para que a mulher não se cale, né? Para que realmente possa ter coragem de denunciar e seguir em frente. Agora, não só a violência doméstica ocorre só nas mulheres. Nesse período de isolamento social, tem também tido muitas violências praticadas contra crianças e contra os idosos. Há idosos com denúncias de maus tratos e as denúncias sendo feitas pelos vizinhos, porque eles pedem ajuda aos vizinhos, porque tem medo de usar o seu aparelho, o celular, para acionar uma advogada, para ligar para uma delegacia. Então, está crescendo a violência, né, dentro de casa, a violência na família, de uma forma assustadora. Várias pessoas concordando com a gente, comentando com você, na verdade, comentando aqui. Mas eu vou dar seguimento nas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, passa pra gente aqui também, pra gente colocar. E no que for possível a gente responde. Com a pandemia, vamos falar agora do sistema de saúde público, que de fato, hoje, eu trabalhando na Fiocruz, vejo assim, muita gente fica, o SUS nunca deu certo. Mas assim, vários países do mundo não têm um sistema de saúde único de saúde com acesso tão amplo como é o SUS. E de fato, por exemplo, a Fiocruz, que é pública, está sendo protagonista nesse processo. Acho que tá me ouvindo? Tá tudo certo? Tá dando uma carregadinha aí, não sei se tá com. Acho que agora pode ser até um pouquinho da internet. Oi,
Tá me Oi, ouvindo? agora tinha Eu não tô te vendo. congelado. Só não tô te vendo. Eu não sei, deu uma. Oi, Agora voltou? voltou. Eu estava comentando a questão do SUS, né? Que vários países no mundo não têm o Sistema Único de Saúde, agora mais do que nunca tem sido fundamental, mas mesmo assim ainda está sobrecarregado e colocando ainda mais em risco os direitos fundamentais, que é direito à vida, direito à saúde de milhões de brasileiros. E alguns juristas acreditam que agora é o momento adequado para revogar a emenda constitucional 95, que foi decretada no governo Temer, se não me engano, e como uma medida de austeridade, que era uma medida de congelamento de gastos, e uma dos setores era a saúde. Então, agora a gente está num momento extraordinário e um momento muito complicado, com um número muito grande de mortes e de pessoas contaminadas. E a gente precisa ter acesso a essas pessoas, elas têm que ter acesso ao sistema de saúde. E por isso eu queria saber a sua opinião. Se você acha que de fato é a hora de revogar essa emenda e como você vê a aplicação dessa medida. A emenda constitucional, né, 95, ela, como você colocou, ela veio, né, iniciou no governo Temer e se concretizou totalmente aí pelo governo Bolsonaro. E ela veio reduzir realmente os gastos aplicados, a verba que era aplicada à educação, à saúde e à segurança. Nós já tínhamos um SUS que já vinha debilitado, porque não despertava, né, nos governos a atenção para que se investisse, porque o SUS, por ser utilizado por uma população mais vulnerável, ainda não estava sendo, não levava não recebia a atenção, né, necessária. Então, a partir daí, com o congelamento das verbas, hoje estamos diante de uma pandemia que encontrou um SUS já fragilizado e agora sem estrutura para as demandas, para o número de casos, os doentes. Então, um SUS que não está tendo respiradores, um SUS que não está tendo medicamentos, que não está tendo o suporte para receber toda essa demanda de pacientes. Então, estamos no momento, sim, um momento que é necessário a pressão dos juristas, das instituições democráticas, para que essa emenda perca a eficácia e possa realmente investir no SUS, mas de uma forma não momentânea. Agora estamos precisando por causa da pandemia, mas de uma forma contínua, né? Porque é onde que a população mais vulnerável recorre. Então, temos que estar ali como os direitos humanos. Essa emenda viola totalmente o direito à saúde. Então, no momento que se busca resguardar a saúde e a vida, essa emenda totalmente vai em contramão. Então, estamos no momento, sim, que deve-se procurar a revogação dessa medida. Quero até pedir uma correção do que eu disse, que eu chamei de gastos, porque era muito termo utilizado pelo governo. Mas assim, é verba. Se você acredita que isso é gasto e o governo acreditava, aí você vai chamar de gastos. Mas saúde, educação, segurança pública, principalmente saúde e educação, na minha opinião particular, é investimento. Tanto que geralmente a classe média, quem tem uma condição melhor, procura às vezes os fins privados da melhor qualidade possível, às vezes até se aperta para trazer para a família saúde e educação de alta qualidade. E aí vou dar continuidade a isso, até falar de educação também. Exato, a Maria Elisa está falando aí que é investimento. Ela é a participante que mais tem que estar nessa live.
Mas só pegando aqui no que você está colocando, e a gente tem que observar o seguinte, para um governo que olha a sua população, que se preocupa com a sua população, os investimentos no SUS, na saúde, ele não vai causar prejuízo no futuro. Por quê? Porque se investe no SUS e se investe numa saúde preventiva, aonde se coloca como existia, né, os médicos da família, os médicos comunitários, que já começam a acompanhar ali os pacientes e já sabe quais são as fragilidades físicas e vai tratando desde aquele momento. Com esse tipo de tratamento, quando chega a precisar do SUS para cirurgias e etc., são casos muito de extremo, que não tem como, só com aquele acompanhamento dos médicos comunitários ser resolvido. Então, esse investimento não representa gastos, ele vai representar, a longo prazo, o quê? Uma economia, uma grande economia que será feita, né? Eu vou ler Agora, fala. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Eu vou ler alguns dos comentários aqui. Eu tenho mais perguntas, mas eu vou ler porque as pessoas estão participando bastante e é legal que a gente leia. A Rafaela Alves está falando revogação da PEC da morte. Rodrigo Brito, também super participativo aqui com a gente, falando a EC 95 foi um crime contra o povo brasileiro. Áurea Monteiro comentando aqui com a gente. A quarentena está, na realidade, expondo a violência doméstica que assola o país. Ela também é do direito e está falando, é uma questão crônica. E aí eu vou ler aqui da Rafaela Alves também, ela falando, sendo que no caso da saúde, mesmo quem tem plano de saúde é o SUS que banca procedimentos de média e alta complexidade. Aí o Mário fez uma pergunta, eu vou só fazer um pequeno comentário. Rafaela, de fato, quando assim, por exemplo, tem um dia na Fiocruz, que é super importante, que fala da importância da vacina. Então, quer dizer, qualquer pessoa que fala, eu não acredito no SUS, eu nunca usei o SUS, eu sou milionário. Vacina você já tomou. Brasileiro, com certeza. Tanto que tem uma frase super famosa da Fiocruz que fala que a Fiocruz está no seu DNA. Você pode não saber, mas a Fiocruz está dentro de você. Algo assim. O Mário, que trabalha comigo, também pode me ajudar aqui a lembrar. O Mário está perguntando, muitos dos lares hoje são sustentados por mulheres e com filhos da maioria. Até que ponto o judiciário pode ajudar para fazer cumprir as medidas de proteção para essas famílias durante a pandemia? Olha, você quer que eu fale? Isso, aí tem também outra pergunta da Marisa, dentro desse assunto, no caso das mulheres. Há medidas protetivas? Se há medidas protetivas? Primeiro, as mulheres que estão à frente da família, elas, assim, dentro, né, do direito, é conhecida como as mulheres solo. Então, é aquelas que sustentam, é a base da família e a base da família sozinha, né? Essas mulheres correspondem a mais de 11 milhões de brasileiras. E nesse momento de pandemia, nós tivemos aí, novamente, voltando ao auxílio emergencial, sendo destinado R$ 1.200, né, o dobro do valor, para essas mulheres que estão à frente sozinhas. Mas caímos na mesma situação, porque há essa destinação e o auxílio não está sendo recebido. Quando uma situação assim recente, ontem acompanhando uma pessoa na delegacia, o que mais tinha de ocorrência eram mulheres denunciando que se cadastraram e o auxílio foi para a conta de terceiros, que ela nem conhecia. Então, nesse momento de crise, que essas mulheres precisam estar amparadas pelo Estado, está tendo dificuldade disso e muitos desvios, né? De todos, assim, a situação que eu estava acompanhando era o único caso que não eram mulheres registrando o desvio desse auxílio emergencial, né? Então, são situações muito complicadas. Por quê?
porque nessa época de pandemia, a mulher já está sobrecarregada pelo próprio afazer doméstico, a mulher que tem o serviço remunerado, que está trabalhando em casa, ela também está, pois é, está acumulando, é o que a gente fala de dupla jornada, esse serviço Tripla agora. remunerado em casa e mais o serviço doméstico. Então, não há, pelas estatísticas, divisão de trabalhos domésticos para aquelas mulheres que têm companheiros, né, maridos. Então, há uma sobrecarga e tudo isso acaba interferindo, e ainda mais numa pesquisa, né, que foi feita, que a mulher também está tendo um terceiro impacto da pandemia, que é o impacto emocional, porque mesmo numa família onde tem o casal, cabe à mulher ficar com a responsabilidade de todo o cuidado de prevenção. Então, toda a prevenção de uso de máscara, de gel, Limpar a compra, né? e etc., e da própria, enfim, agora me faltou, está recaindo sobre a mulher. Então, está sendo muito estresse, um desgaste emocional, psicológico muito grande, né? Então, com isso tudo, nós estamos vendo aí a mulher muito sobrecarregada. Sem dizer que passa à frente. Não, desculpa, Pode passar. eu ia comentar dentro do que você estava dizendo. Live tem essa dificuldade, às vezes, de um terminar e do outro começar. Não, tranquilo. As lives que eu tenho feito aqui, de diversas áreas, pessoas de diversas áreas, até hoje eu só entrevistei mulheres, não era o objetivo inicial, foi acontecendo. E tem sido bom, assim, para mim, não sei, eu acho que para o público também que tem assistido tem gostado. E assim, eu vejo a Marina que veio na semana passada, que é psiquiatra, falou que assim, o índice de ansiedade das mulheres é muito maior no Brasil, muito maior do que dos homens. E o Brasil é um dos campeões em índice de ansiedade das pessoas de uma forma geral. E na minha pesquisa, eu pude perceber, eu pesquisei sindicalismo e gênero dentro do sindicato que eu trabalho, que é o sindicato da Fiocruz, eu pude perceber isso também, assim, essa questão da tripla jornada, às vezes a gente acha, nossa, gente, as mulheres conquistaram tantas coisas, estamos em 2020, tantos têm falado sobre a temática da igualdade de direitos, mas assim, dos dados que eu obtive dentre 8 sindicalistas, 4 homens e 4 mulheres, apenas um homem relatou que o sindicato, como uma atividade a mais, era difícil por conta da família e nenhum relatou por conta de dificuldades de tarefas domésticas, mesmo que seja uma tarefa, eu tenho alguém que trabalha na minha casa, mas você tem que passar a tarefa para a pessoa, explicar como você quer, e dentre diversas formas de organização até administrativa da casa. Cai muito no colo da mulher. E eu tenho percebido, assim, eu postei recentemente aqui na minha página também sobre isso, e eu tenho percebido, assim, por exemplo, as pessoas que vão fazer live comigo, muitas vezes têm dificuldade de horários, as mães em especial são as que mais sofrem. Assim, parece óbvio, mas é o que acontece, é bom relembrar isso. São as que mais sofrem. E eu não conheço nem. Assim, todo mundo está com uma dificuldade muito grande nessa pandemia, mas de fato são atividades de casa, é o home office também, que às vezes até mesmo nas empresas, que as mulheres, o Brasil tem esse histórico das mulheres receberem menos que os homens, às vezes mais responsabilidades vão para as mulheres, e daí a gente tem o home office estressante, a gente tem o índice de doenças mentais crescendo, tem a explicação do que significa a pandemia para a criança, geralmente é a mulher também que faz. Então, de fato, o modelo de sociedade que a gente tem, patriarcal, machista, parece assim que é repetitivo, mas de fato isso impacta muito mesmo a nossa realidade até hoje. Essa dupla jornada, hoje a gente já chama até de tripla jornada, que é o que se chama divisão sexual do trabalho, né? Que o que é da mulher e o que é do homem. Então, assim,
pouquíssimas pessoas. Até fiz uma live com a Michelle que estava assistindo, não sei se ela ainda está, tomara que esteja, que a gente estava comentando da questão do, o meu marido ajuda em casa. Eu falei, gente, não usa o termo ajuda. Você está legitimando que o compromisso da atividade doméstica é seu. Ele só está te auxiliando. Não, é dos dois, vocês moram juntos, vocês têm um lar, é dos dois. Então, assim, mais do que nunca, isso sem contar com a violência física doméstica, isso tudo causa grandes impactos aí na cabeça das mulheres que atualmente tem estado, não conheço nenhuma que fala que relata para mim que está tudo bem. Estão perguntando aqui também qual a opinião para que estimule as mulheres a denunciarem, como o governo pode auxiliar. A minha opinião, como alguém da sociologia, da ciência política e como jornalista, é a divulgação disso como uma forma de... Acho que mudou um pouco a cultura, um pouco, no sentido de que antes era briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Antes era visto com muita naturalidade o marido agredir a esposa, muita mesmo. Assim, se a gente perguntar para os avós, para as pessoas mais idosas, a gente escuta isso de qualquer um que você vai perguntar, como isso era natural, porque o marido detinha a esposa, ela pertencia a ele. Isso, tanto que às vezes casava menor de idade e tudo mais, ela era parte dele. E aí, a partir do momento que ela pertence a ele, vira uma coisificação da pessoa. E aí passa a ser legitimado essa questão da violência doméstica. Então, eu acho também que é muito complicado você julgar alguém que não... Julgar assim, sei lá, conheço alguém que não denuncia, como é que faz? Porque envolve várias questões emocionais e particulares. Porque, de fato, a pessoa às vezes acha que aquilo é normal, se sente culpada. A mulher carrega muita culpa. Então, carrega em si uma culpa de diversas funções, se vê como errada ali. Então, acha que ama aquela pessoa, mesmo a pessoa batendo nela, acha que é normal, acha que vai mudar o comportamento. A gente é educado, as mulheres são educadas para acreditarem que os homens vão mudando, que a gente vai moldando os homens. Então, tudo isso muitas vezes legitima a violência, além de dependência financeira, que talvez tenha dado alguma reduzida, e a dependência emocional de ter medo de ficar sozinha. Então, acho que assim, talvez propagandas, tratar disso no entretenimento, tratar disso como algo errado. Mostrar, olha, isso é inaceitável. Só que, de fato, é muito difícil enxergar o lado de cada pessoa dentro de uma sociedade. Deixa eu fazer aqui certas colocações, e que concordo com tudo que você falou. Mas nós temos que observar o seguinte, a mulher conseguiu um grande avanço, e o maior avanço, né, para proteger a mulher foi exatamente a Lei Maria da Penha. Então, inclusive, a Lei Maria da Penha surgiu em decorrência, né, daquela mulher que sofreu violência doméstica lá atrás, por não existir legislação que punisse esse tipo de coisa, e ela ter ficado, inclusive, numa cadeira de rodas. O que acontece? Ela foi buscar nos tribunais internacionais, né, de direitos humanos, uma punição, um respaldo para que isso não ficasse impune. E, com isso, o Brasil tomou, na época, uma atitude bem maior de se fazer a Lei Maria da Penha, né? Agora, o que acontece? Nós estamos num momento onde o conservadorismo está muito presente. Todos os avanços que foram dados, que a mulher conseguiu, de repente, está perdendo espaço, porque nós estamos com um estímulo do governo federal para quê? Para a população se armar. Então, está estimulando a compra de armas.
muitos homens que não tinham em casa uma arma, passam a ter uma arma por estímulo, com essa falsa ilusão de que aquela arma vai protegê-lo. Nós temos uma segurança pública onde a responsabilidade é de prestar segurança para cada cidadão. Então, é falsa essa ideia de que você tem que armar a população para que ela se proteja. Não, nós temos que investir em educação de direitos humanos dentro da segurança pública para termos os policiais ali prestando esse tipo de serviço. Então, com o conservadorismo muito presente nesse momento, esse estímulo de armas, que as pessoas estão se armando, muitos homens, né? Porque até então nunca vi uma mulher falar que ia comprar uma arma, né? Então, isso está dificultando muito. E para a mulher chegar a denunciar, existem várias etapas, porque ela já ficou dependente daquela relação. É uma relação que se tornou doente. E ela, como você falou, passa a ver aquilo como uma coisa natural. Então, uma menina que cresce num lar que o pai bate na mãe, ela vai achar que é natural apanhar do namorado, apanhar do marido. Só que a coisa está crescendo um grau tão assustador que não está mais só se agredindo, está se matando. Então, nós temos aí o feminicídio e os índices estão também muito altos, porque o homem não está só batendo, ele está realmente tirando a vida. Então, isso, para que essas mulheres tenham coragem, muitas olham para as crianças e pensam, se depois da denúncia, esse homem afastado com a medida protetiva que é dada, a lei Maria da Penha funciona, é muito assim, eficaz nesse sentido. Agora, nem sempre esse homem vai cumprir essa medida e quando se aproxima dessa mulher já vem e mata. Então, tem que ter uma consciência, primeiro, na educação, de se falar para os jovens, de começar com os homens, né, os adolescentes, de como tratar as mulheres como pessoas assim, iguais, não com uma superioridade onde acham que as coisas têm que ser resolvidas na violência. Então, a primeira solução aí para a situação de violência doméstica, ao meu ver, dentro do direito, é a educação. Porque quando você chega para falar, fala. Não, é que a gente só Posso... tem agora 1 minuto e 40 para sair, para acabar a live. Ah, Tem então tá, várias então outras tá. perguntas, mas como a gente vai entrar na pergunta das pessoas, não tem problema algum. Só para a gente ir finalizando, despedindo, infelizmente. Pode seguir. Não, então era isso que eu só ia completar. Que quando você vai falar sobre violência doméstica para jovens, muitos se surpreendem quando você coloca determinadas situações, porque eles falam, eu não sabia que isso era uma violência contra a mulher. Eles não visualizam. Então, precisa muito realmente a educação e precisa muita campanha para que se incentive as mulheres a denunciar e não se calar. Olha, temos só 1 minuto, eu vou me despedir muito rapidinho e vou deixar esses 50 segundos com você para você se despedir do pessoal e dizer qual foi algo bom que aconteceu na sua quarentena e qual foi desafiador no seu lado pessoal. Mas em 40 segundos, muito rápido. Primeiro eu agradeço, né, por estar aqui com você, peço desculpa a todos pela essa dificuldade aqui de conexão, né, e assim, bem rápido, um desafio da quarentena foi conseguir adaptar os horários, né, junto com as atividades, porque o dia se tornou muito pequeno para muitas coisas. E uma coisa boa que aconteceu nessa quarentena, né, para minha vida, e que isso é muito importante, foi ver surgir nesse momento de isolamento a colaboração entre meus 2 filhos com idades completamente diferentes, uma adulta e outra criança, aonde um procurava ajudar o outro, vão